Salve, salve, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido aluno, minha querida aluna, novamente aqui juntos na Rede LFG para trabalhar um tema importante para o seu concurso, para o curso de técnico do Seguro Social INSS 2019. O colega precisa saber acerca da mini-reforma da Previdência. Sim, nós tivemos, por intermédio de uma medida provisória 871, que foi convolada numa lei, a Lei 13.846, que foi publicada em 18 de junho de 2019. E o colega precisa saber todas as alterações que existiram em decorrência dessa nova legislação, que impactou a Lei 8.212, que impactou a Lei 8.213. E o colega vai ver comigo a partir desse instante, porque você, aluno da Rede LFG, fica sempre contemplado com as alterações advindas da legislação no seu curso preparatório, ok, meus amigos? Então, com um prazer enorme, apresentamos nesse instante, no slide, por favor, o nosso tema, que é a mini-reforma da Previdência. A mini-reforma da Previdência, que foi aprovada em junho de 2019, em 18 de junho de 2019, que é a Lei 13.846, publicada em 18 de junho de 2019, que é fruto de uma medida provisória, número 871, lá de 18 de janeiro de 2019, que sofreu diversas alterações no Congresso Nacional. Então, quem estará com os colegas sou eu, Hermes Arraes Alencar, professor Hermes Arraes, que lá no Facebook o colega peço para seguir a nossa fanpage, professor Hermes Arraes, ok? Pois bem, aqui na nossa Rede LFG temos o curso INSS 2019. E esse curso, meus amigos, foi elaborado, foi lapidado para os colegas, para ser o curso aprovação, para o colega conseguir gabaritar a prova nas questões que envolvem previdenciário no concurso de técnico do Seguro Social INSS 2019. E como nós dissemos durante o nosso curso, nós falamos aos colegas que medida provisória, o colega não deve estudar medidas provisórias. Por quê? Só em 2018, por exemplo, tivemos 20 medidas provisórias rejeitadas ou que o prazo expirou, o prazo constitucional. E nós sabemos que medida provisória, além de ocorrer o risco de serem rejeitadas no Congresso Nacional ou terem o prazo expirado, perderem eficácia, nós temos também a possibilidade do Congresso Nacional alterar a medida provisória, excluir artigos, incluir artigos, transformando a medida provisória num projeto de lei de conversão, necessitando ser remetido à Presidência da República para, como neste caso, ser editada a lei projeto de conversão para sanção ou veto presidencial, ok? Pois bem, em razão disso, existe uma certa perda de tempo quando o colega para analisar uma medida provisória, porque é incerteza se os dizeres irão valer de fato, serão convertidos em lei, ou se haverá alterações no Congresso Nacional. Por isso, é neste exato momento que o colega deve conhecer tudo o que aconteceu, até porque a medida provisória 871, que tinha um prazo constitucional para ser aprovada, que encerrava dia 3 de junho de 2019, nós vimos o Congresso Nacional na última semana, na Câmara dos Deputados, 6 dias antes, e no Senado Federal, 3 dias antes, não é isso? Iniciando o estudo, o debate sobre essa medida provisória, tudo muito rápido, que restou aprovado no Senado no último dia, na última noite do dia 3 de junho, essa medida provisória. E sofreu diversas alterações. Então, o texto original da medida provisória 871 é completamente diferente em muitos aspectos do que restou aprovado no Congresso Nacional e sancionado pela Presidência da República. Mas o colega vai ver agora exatamente o que o colega precisa saber para a sua prova, seu concurso público. Então, a partir desse instante, metade de tela, por favor. Medida provisória 871. Eu disse aos colegas, medida provisória 871 é de 18 de janeiro de 2019 e sofreu diversas alterações no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E restou votada e aprovada no último dia da sua vigência constitucional, dia 3 de junho. Foi encaminhado à Presidência da República, que fez poucos vetos, e saiu a sanção à Lei 13.846. O que ela faz, essa Lei 13.846? Ela altera muitos pontos, daí por que chamar de mini-reforma da Previdência? Porque ela altera muitos pontos sobre Previdência, em especial a Lei 8.213 de 1991. Lei que trata dos benefícios previdenciários, ok?
Pois bem, a primeira grande alteração, a primeira grande novidade dessa medida provisória, ela é chamada de medida provisória do pente fino do INSS. E não é o ponto mais importante para a sua prova do concurso público, não é. Ela nos traz, essa medida provisória, o seu foco principal, como ela é chamada, como ela é nominada na imprensa, medida provisória do pente fino, a lei do pente fino. O que é isso? Determina que deve haver no INSS um programa especial para revisão, para reanálise e revisão dos benefícios, para constatar aqueles, porventura, decorrentes de fraude, aqueles casos também decorrentes de benefício por incapacidade, que as pessoas já recuperaram a capacidade e continuam recebendo benefício previdenciário. Então, o foco dessa medida provisória, chamada de pente fino, é verificar as concessões indevidas de benefício ou a manutenção de pagamento mensal de benefício de forma indevida. Ok? Benefícios que já deveriam ter sido cessados, já deveriam ter sido encerrados e não foram. Então, o primeiro aspecto que nós vamos ver de forma bem superficial, porque não é o seu foco para o seu concurso público, esse programa de revisão chamado pente fino. O que nos interessa e muito para a sua prova e será indagado no concurso público são as questões decorrentes das alterações na Lei 8.212 e na Lei 8.213, que nós vamos ver a partir desse instante, ok? Pois bem, então vamos primeiro para a informação que o colega precisa saber, conforme eu disse, sobre o pente fino. O que é o pente fino? São os artigos 1º ao artigo 21 dessa Lei 13.846. Do artigo 1º ao artigo 21, nos traz, institui, normatiza, no âmbito do INSS, o programa especial. O programa especial para análise de benefícios com indícios de irregularidades. Benefícios com indícios de irregularidades. Esse programa especial, com o objetivo de analisar processos que apresentem indícios de irregularidade e potencial risco de realização de gastos indevidos na concessão de benefícios administrados pelo INSS. Então, aqui a criação de um grupo especial que nós vamos ver, formado por servidores, também por médicos peritos, para analisar diversos benefícios previdenciários para localizar eventual concessão indevida, localizar eventual fraude contra a Previdência, ok? Então, são esforços para análise de muitos benefícios aí que existem mantidos pelo INSS, com esse foco de constatar a sua regularidade e destacar alguns casos de irregularidade que possivelmente existe, ok? Além desse programa especial de análise de benefícios, também o outro programa é um programa de revisão de benefícios por incapacidade. Benefícios por incapacidade. Então, essa segunda parte, que é a mais famosa dessa medida provisória, que é chamar todo e qualquer segurado que esteja usufruindo benefício por incapacidade laborativa, que o colega viu comigo em nosso curso. Os benefícios decorrentes de incapacidade laborativa, o auxílio doença, a aposentadoria por invalidez. Quem seja beneficiário de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez será chamado necessariamente para uma reanálise do benefício. Por vezes, e nós sabemos disso, que a aposentadoria por invalidez deveria ser revista a cada 2 anos, mas por vezes, por falta de servidores, falta de estrutura, há uma ampliação muito grande desse prazo até ser chamado o segurado para uma reavaliação da sua situação, ok, de incapacidade. E aqui isso é priorizado. Então, os benefícios por incapacidade serão reanalisados por força da medida provisória, ok? É um programa de revisão de benefícios, programa com o objetivo de revisar os benefícios por incapacidade mantidos sem perícia médica pelo INSS por período superior a 6 meses e que não possuam data de cessação. Não possuam data de cessação estipulada ou indicação para reabilitação. E outros benefícios, tanto previdenciária quanto assistencial. A assistencial é o BPC. BPC da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social. Nós vimos também. O BPC é o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei 8.742 do ano de 93. Esta lei traz o benefício no artigo 20. É o artigo 20 da LOAS. LOAS é Lei Orgânica da Assistência Social. Esse benefício, quando concedido para pessoas com deficiência,
deve ser revisto, deve ser verificada a manutenção, a permanência da condição da deficiência daquela pessoa, ok? Então nós temos aqui que esta lei objetiva essa reanálise, localizar fraudes, concessões indevidas de benefícios, ok? Com especial ênfase aqui, nesse segundo programa, a benefícios por incapacidade. Então, o programa especial abrange qualquer espécie de benefício. Ou o programa aqui de revisão de benefícios, especificamente por incapacidade. Então, dois programas diferentes, mas o foco é o mesmo, localizar concessões ou manutenções indevidas de benefício previdenciário, ok? Tranquilo? E como isso se dará? O colega precisa saber que é por meio, e isso importa aos colegas, para fins de um interesse ao concurso público do INSS. Não necessariamente alvo do concurso. Então, não será alvo do concurso, tá? Porque uma temática que nós estamos tratando agora, nesse instante, é uma temática que não está na Lei 8.212, não está na Lei 8.213. O que fará parte do edital do concurso são os dizeres da Lei 8.212 e os dizeres da Lei 8.213 e suas alterações subsequentes, ok? Posteriores. Veja, o que eu estou dizendo está na Lei 13.846, é como foi chamada a medida provisória do pente fino 871, que nos cria um bônus também por desempenho institucional, esse incentivo aos servidores do INSS para analisarem, ganhando R$ 57,50 por processo analisado que seja integrante desse programa especial, ok? E um bônus também especial para os médicos que realizam a perícia médica dos benefícios por incapacidade. Então, a grande sacada dessa medida provisória, nesse aspecto do pente fino, nesse aspecto que é anunciado, que é falado na imprensa, é esse foco de criar um incentivo para o servidor público, técnico do Seguro Social e analista do Seguro Social, um bônus de R$ 57,50 por processo analisado. Em razão disso, que possa analisar muitos processos, também possa aumentar a produção no INSS. Perfeito? Pois bem, ainda, e só para fechar, para o colega compreender, esse programa especial, ele vai durar até dezembro de 2020 e ele pode ser prorrogado por ato fundamentado do presidente do INSS. Então, o presidente do INSS, permite a lei, pode prorrogar esse programa especial de análise e reanálise de benefícios previdenciários. Já com relação ao programa de revisão dos benefícios por incapacidade, ele poderá ser prorrogado por ato do ministro. Também irá até 2020, mas poderá ser prorrogado por um ato fundamentado do ministro. Qual ministro? O ministro da Economia. O ministro da Economia. E é aqui que eu quero parar para falar um pouco aos colegas, ok? Ministro da Economia. O que nós temos? Uma novidade, ok? Qual é a novidade, professor? Uma novidade que surgiu lá no dia 1º de janeiro de 2019 e que eu falei para os colegas no nosso curso técnico Seguro Social. Eu disse, olha, foi publicada a medida provisória, essa especificamente, eu disse aos colegas, a medida provisória 870, eu disse aos colegas, eu vou anunciar aos colegas que é uma medida que reestrutura os ministérios do governo. Então, não é uma medida provisória que costuma o Congresso Nacional alterar. Nós até vimos que o Congresso Nacional alterou aquela questão do COAF, lembra? O COAF que era para ficar nas mãos do ministro Moro e o Congresso Nacional, com medo, retirou o COAF das mãos do ministro Moro, não foi isso? Nós tivemos essa, né? Mas tirando essa pequena alteração que não nos interessa para a nossa matéria, essa medida provisória, a 870, de 1º de janeiro de 2019, ela alterou a estrutura governamental e deslocou a Previdência para o Ministério da Economia. Então, a Previdência está no Ministério da Economia. O INSS, a Previdência, estão dentro do Ministério da Economia, ok? Ministério da Economia. Guarde, memorize, que possivelmente será alvo de um concurso público, ok? O INSS está atrelado a qual ministério, a qual pasta ministerial? A Previdência integra o organograma de qual? O organograma de qual ministério? E o colega tem que responder, Ministério da Economia, ok? Só para que o colega saiba também, não perder o fio na meada. O que nós tivemos? Veja só quantas alterações nós tivemos recentemente, tão só com a questão envolvendo
a localização topográfica do INSS. O INSS, ele esteve durante muitos anos na pasta ministerial do Ministério da Previdência Social. Ministério da Previdência Social. Aí o que aconteceu? Nós tivemos, no finalzinho do governo Dilma, e da presidente Dilma, que nós tivemos uma reclamação popular com relação à quantidade de ministérios que nós tínhamos. E em razão disso, a presidente à época Dilma resolveu atender a esse clamor e de tomar medida provisória reestruturando o seu governo. E para reduzir, o que ela fez? Ela fez a fusão de algumas pastas ministeriais. E ela fez a fusão de duas pastas, o Ministério da Previdência Social com o Ministério do Trabalho e Emprego. Fez essa fusão e, ao fazer essa fusão, criou o Ministério do Trabalho e Previdência Social. Então, desde o ano de 2015, que foi a medida provisória da presidente Dilma, que foi convolada na lei em 2016, Lei 13.266, o INSS passou a fazer parte do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Só que durou pouco, porque tão logo ocorreu a queda do governo Dilma e a ascensão do vice-presidente Michel Temer encaminhou uma medida provisória alterando a estrutura governamental, onde ele deixou de existir o Ministério do Trabalho e Previdência Social, deixou de existir, e criou o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, que é uma fusão do Ministério do Desenvolvimento Social, que já existia, responsável pela assistência social, com o Ministério de Agrário. Então, criou o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. E aqui foi colocado o INSS. O INSS foi colocado neste ministério, ok? Curioso porque ficou no Ministério da Fazenda a Previdência. Pela primeira vez tivemos a Previdência numa pasta ministerial e o INSS em outra pasta ministerial, a demonstrar que estava tudo muito errado, não era isso? E agora, a partir do ano 2019, agora por meio de uma lei, ok? A Lei 13.844, nós temos que é o Ministério da Economia, onde está o INSS e onde está a Previdência, ok? Tanto o INSS quanto a Previdência está no Ministério da Economia, perfeito? Esse é o ministério a que o INSS está adstrito, ok? Perfeito? Tranquilo? Então, aqui nesse instante, o que eu quero com os colegas? Explicar para os colegas que a medida provisória 871, ela é conhecida como medida provisória do pente fino, mas o colega não precisa conhecer os artigos 1º ao 21. Por quê? Não vai constar do edital esta lei especificamente. O que vai constar do edital é a Lei 8.212, é a Lei 8.213 e suas alterações posteriores. E o artigo 1º ao 21, que trata desse programa especial de revisão de benefícios, não é tratado na Lei 8.213, ok? Tranquilo? A questão de ministério, sim, que é a Lei Medida Provisória 870, corrigindo a Lei 13.844, essa colega precisa saber que é a estrutura, organização topográfica do INSS. Vamos, a partir desse instante, mostrar a Lei 13.846 nos seus artigos que alteram a Lei 8.212 e depois os que alteram a Lei 8.213, que serão alvos do concurso público. Vamos iniciar aqui pelo artigo 49. O artigo 49 é um artigo mais simples, ok? Não é um artigo de grande probabilidade de ser negado no concurso público, como outros que veremos adiante, que nos diz, então, Lei 8.212 nos fala, redação nova de 18 de junho de 2019. Nos fala com relação à obrigação, nos fala com relação à determinação que existe, uma obrigatoriedade de o Departamento Nacional de Registro do Comércio, que são as juntas comerciais, as famosas juntas comerciais, e os cartórios de registro civil das pessoas jurídicas, cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Então nós temos aqui esses dois focos, nós falamos de pessoas jurídicas, de empresas. Aqui determina a Lei 8.212 que nesses dois casos, com relação a empresas, devem ser prestadas informações ao Ministério da Economia e ao INSS, além de informações à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Informações sobre atos constitutivos das empresas e suas alterações. Veja, antes a redação desse artigo dizia apenas
que deveriam informar a Secretaria da Receita Federal do Brasil, que esses órgãos, que as juntas comerciais e os cartórios das pessoas jurídicas deveriam informar apenas a Secretaria da Receita Federal do Brasil informações de atos constitutivos e alterações das pessoas jurídicas, das empresas. Agora tem que ser informado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, ao INSS e ao Ministério da Economia. Todos esses devem ser comunicados, sobre atos constitutivos e as alterações posteriores referentes às empresas, perfeito? Que o Ministério da Economia, o INSS, a Receita Federal, querem saber as empresas, alterações, quem é sócio, quem deixou de ser sócio, quem passou a integrar, quem saiu, saber essas informações para alcançar, em especial, as empresas com dívida na Previdência, ok? Saber direcionar exatamente qual é o sócio, que estaria ali responsável, para poder melhor gerir a questão de dívida da Previdência das empresas junto à Previdência, ok? Pois bem, então aqui uma questão mais simples e a novidade é que além da Receita Federal do Brasil também deve ser comunicado ao INSS e ao Ministério da Economia. Qualquer alteração registrada nos órgãos públicos, de alteração envolvendo empresas, certo? Pois bem, outra alteração e agora importante que poderá ser alvo provável de questão na sua prova é o artigo 68 da Lei 8.212. A Lei 8.212, na sua nova redação, artigo 68, nos traz uma redação bem diferente da que nós tínhamos. A redação que nós tínhamos e não existe mais, fixava um prazo de 10 dias, fixava até o dia 10 de cada mês, a obrigação do cartório comunicar o INSS, o cartório de registro civil, de pessoas naturais, comunicar o INSS, óbitos, por exemplo, comunicar os registros ocorridos de óbitos. Tinha que comunicar todo dia 10 do mês. Só que até ocorrer essa comunicação, pessoas faleceram e o INSS já está pagando, está depositando. Então, essa demora, quanto mais se demora para o INSS receber essa informação, o INSS está depositando a aposentadoria, está depositando pensão por morte, e tem alguém com cartão ali do aposentado, alguém com cartão do pensionista e com a senha, e vai lá e saca esse dinheiro. E o INSS não consegue reaver mais. Perfeito? Uma dificuldade enorme. Então, isso foi alterado, não é mais até o dia 10 de cada mês, e sim até em um dia útil. O prazo agora é até um dia útil, tem um dia útil. O titular do cartório de registro civil de pessoas naturais, agora pessoas físicas, não mais jurídicas, ok? Deve comunicar em até um dia útil, ele tem um dia útil por um sistema informatizado, Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, ok? SIRC. Então, é um sistema informatizado. Então, ele tem que, ao final do dia, gerar um arquivo com informações e remeter ao INSS. Então, ele vai ter que informar, ok? A relação de nascimentos, natimortos, casamentos, óbitos, averbações, anotações e retificações registradas lá no seu cartório. Tudo o que acontecer de registros deve ser informado ao INSS, porque isso impacta em benefícios previdenciários. Vai gerar pensão por morte, vai gerar cessação de benefício. Tudo isso gera cessação de cotas de pensão por morte, conforme os registros são feitos, são anotados, perfeito? Então, é necessário que haja a prestação de informações ao INSS e o prazo ficou extremamente reduzido. Só um dia útil, porque é pela internet, é de forma automática. Registra as informações, no final do dia gera um arquivo e remete ao INSS, ok? Professor, e como é que ficam localidades distantes, longínquas? Aí agora existe esse artigo 68, parágrafo 2º, que vai especificar detalhes, dizendo, para os registros de nascimento, constarão das informações obrigatoriamente. O que tem que constar obrigatoriamente? A inscrição do CPF tem que constar obrigatoriamente. Então, registro de nascimento, o CPF, obrigatoriamente, o sexo, a data e o local de nascimento do registrado.
bem como o nome completo, o sexo, a data e o local de nascimento, inscrição de sua CPF da sua filiação. Parágrafo 3º. Para os registros de casamento e de óbito, constarão as informações obrigatoriamente do CPF, local de nascimento registrado, bem como, a caso disponíveis, os seguintes dados. Então, a caso disponíveis. Então, veja, o que é obrigatório? Então, perceba, obrigatório é o CPF. Até ao nascer, registro de nascimento, vai nascer, vai ter o CPF. Ao nascer, já vai ter CPF obrigatoriamente. Casamento e óbito tem que registrar obrigatoriamente o CPF. Obrigatoriamente, ok? Agora, outras informações apenas a casos se disponíveis. Por exemplo, o número do programa do PIS/PASEP. O número do programa PIS/PASEP somente se estiver disponível. Número de identificação do trabalhador, o NIT. O NIT do trabalhador, todo trabalhador inscrito na Previdência tem um NIT. O trabalhador inscrito na Previdência tem um NIT, número de inscrição do trabalhador. Se estiver disponível, se conseguir informar ao notário, ele vai fazer esse registro na certidão. Número do benefício previdenciário ou assistencial. Então, o número do benefício, hein? Se a pessoa falecida for titular de qualquer benefício pago pelo INSS. Então, se a pessoa falecida for titular de um benefício, colocar o NB. O que é o NB? Número do benefício. Número do registro de carteira de identidade e o órgão emissor. Número do título de eleitor. Número da série da carteira de trabalho. Veja só quantas informações. Isso tudo é para evitar a questão do homônimo. O INSS sofre, e também os segurados comigo na tela, o INSS sofre bastante, assim como os beneficiários da Previdência, com a questão de homônimos. Porque o INSS recebe informações dizendo, morreu o senhor José da Silva, nascido em tal data, filho de dona Maria Aparecida. E com esses mesmos dados, esse mesmo dado de nascimento, tem diversos segurados recebendo benefício. E por receber a informação de óbito, a Previdência cessa. E ao cessar, a pessoa vai até a agência e fala, poxa, vocês cessaram o meu benefício, porque o senhor morreu, está dizendo que o senhor faleceu, o que o senhor está fazendo aqui? Não, foi um homônimo, aí tem que esclarecer, gerar um processo, fazer prova, demonstrar que não é aquela pessoa registrada na certidão de óbito, para reativar o benefício. Com todas as informações, ficará muito mais difícil ocorrer cessação indevida de benefício por questões de homonímia, ok? Continuando, metade de tela. No slide, para fechar esse artigo 68, nos diz ainda, da Lei 8.212, na sua nova redação, trazida pela mini-reforma da Previdência. Artigo 68, parágrafo 4º. No caso de não haver sido registrado nenhum nascimento, natimorto, casamento ou óbito ou averações, deverá o titular do cartório comunicar este fato ao INSS. Então, para que o INSS saiba, olha, não aconteceu nenhum ato, eu tenho que comunicar até o 5º dia útil do mês, até o 5º dia último do mês subsequente. Tem que comunicar para que o INSS fale, mas será que está com problema de transmissão de informações? Não, está aqui, nós não transmitimos informações porque de fato não ocorreu nenhum ato este período. Parágrafo 5º. O descumprimento de qualquer obrigação imposta neste artigo e o fornecimento de informações inexatas sujeitarão o titular do cartório. Meus amigos, agora é extremamente importante. Os titulares de cartório civil de pessoas naturais ficarão obrigados a comunicar e as inexatidões ou ausência de comunicação, se gerar prejuízo ao INSS, além das multas que existem, que responderão administrativamente, também ficam sujeitos à ação regressiva a ser proposta pelo INSS. Toda vez que o INSS tiver prejuízo, por que o INSS teve prejuízo? Porque o cartório não avisou que a pessoa estava falecida e o INSS continuou pagando por meses ou anos aquele benefício. Nessa hipótese, se o INSS não conseguir reaver, descobrir quem foi que sacou aquele dinheiro indevidamente, o titular do cartório vai responder uma chamada ação regressiva. O que é ação regressiva? O INSS teve um prejuízo. Como o INSS teve um prejuízo, porque pagou uma aposentadoria para alguém que estava falecido e o titular do cartório, que registrou o óbito, não comunicou ao INSS. Esse prejuízo que o INSS sofreu, que era para ter cessado o benefício, não cessou, e alguém ficou sacando o valor desse benefício com o cartão magnético do falecido, esse prejuízo que o INSS amargou vai repassar
para o titular do cartório, dizendo, olha, por sua culpa, porque você não informou ou informou incorretamente, pagamos um benefício de forma indevida. O prejuízo, quem vai suportar será o titular do cartório de registro civil. Isso por meio de uma ação regressiva. Então, uma ação judicial que o INSS vai provar que o titular do cartório errou. Ou passou uma informação inexata, incorreta, ou deixou de prestar informação. Comprovada esse erro, essa inação, essa omissão, ficará responsável por restituir ao INSS os prejuízos sofridos. Vamos fechar este bloco nesse instante, mas há muito mais. Eu aguardo os colegas na sequência. Forte abraço, sucesso!